Queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade, mais este encontro, onde nós estaremos comentando mais uma lição da nossa revista da Escola Dominical, revista esta publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Esta lição, que já estamos com saudades, está caminhando para o final. Adoração, santidade e serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. É uma revista que trimestralmente é publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nesta ocasião ela está sendo comentada pelo pastor Cláudio Honor de Andrade. Então, ao longo desse trimestre foi muito bom, muito esclarecedor, os assuntos tratados no livro de Levítico, que muitas vezes nós lemos, mas achamos às vezes a leitura, com todo respeito, um pouco tediosa, porque vai mostrando modelos de sacrifício, medidas de tabernáculo e tal, mas entendendo, depois de estudos, entendendo que tudo isso era uma sombra que apontava para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vamos nos inteirando aos poucos, vamos aprendendo e a leitura termina se tornando mais agradável. Então, queridos, nós estudamos sobre a estrutura do culto levítico, estudamos sobre a figura dos oficiantes do culto, o sumo sacerdote, os sacerdotes, os levitas, que participavam ali na desmontagem do tabernáculo, no carregamento desse tabernáculo ao longo do deserto, e estamos estudando alguns utensílios que eram desse tabernáculo, como por exemplo, estudamos sobre o altar do holocausto, com o holocausto. Semana passada estudamos sobre o candelabro, que era a luminária que iluminava o lugar santo, e hoje nós vamos estar estudando sobre os pães da proposição, que tanto quanto os outros elementos, eles apontavam de certa forma para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para algum aspecto desse Messias tão esperado. Então a lição de domingo será a lição número 12, para 16 de setembro de 2018, e aí um dia muito especial, que é o Dia da Escola Dominical. Esta que é a maior escola do mundo, esta que tem sido a escola de formação de muitos obreiros. Eu costumo dizer que, geralmente, os frequentadores da escola dominical, futuramente, serão excelentes obreiros. Serão outros professores da escola dominical, serão auxiliares de trabalho, serão diáconos, presbíteros e certamente alguém mais habilidoso para com a palavra de Deus. Quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, mais nós vamos ficando preparados para a evangelização, para o discipulado, para o ensino na igreja. Então nós temos valorizado muito a escola dominical. A você que semanalmente assiste esse vídeo, é muito importante. Nós temos um programa de rádio que você pode também acessar na internet. Você pode colocar Rádio Farol FM 90.1 Maceió, Rádio Farol FM 90.1 Maceió, todos os domingos, de 7 às 8 da manhã, nós fazemos uma reprodução praticamente do que comentamos aqui, mas em tempo real, e nós tratamos ali, o nome do programa é Escola Bíblica no Ar, há 5 anos aproximadamente nós já fazemos esse programa, todos os domingos, de 7 às 8 da manhã, na Rádio Farol FM 90.1, aqui em Maceió, Alagoas. E os nossos vídeos, que são produzidos, geralmente estamos disponibilizando aí terça, quarta-feira à noite, você já dispõe desse vídeo e na medida que você for assistindo, eu peço que você compartilhe com os seus amigos, com os seus irmãos
e dê lá o seu like, tem a mãozinha, você clica lá, inscreva-se no canal e toda semana você vai receber um comentário da nossa revista. Então, queridos, hoje trataremos sobre os pães da proposição, que estavam ali naquela mesa dos pães da proposição, no lugar santo. Muito bem, vamos ver aqui no nosso texto áureo que diz assim: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. João capítulo 6, versículos 47 e 48. Palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na leitura bíblica em classe, nós temos aqui Levítico 24, de 5 a 9. Também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 bolos. Cada bolo será de 2 dízimas, e os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura perante o Senhor. E sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão por oferta memorial. Oferta queimada é ao Senhor. Versículo 8. Em cada dia de sábado, isto se porá em ordem perante o Senhor continuamente pelos filhos de Israel, por concerto perpétuo. E será de Arão e de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles, das ofertas queimadas ao Senhor por estatuto perpétuo. Então está aqui o texto que dá fundamentação ao estudo, não é, de mais este tema muito interessante da nossa lição. Nós enumeramos aqui, irmãos, 10 pontos que nós queremos tratar com os irmãos, até porque eu sempre digo nos vídeos, o objetivo desse nosso vídeo é uma complementaridade à lição. Nós temos na nossa lição o primeiro tópico, que fala dos pães da proposição. Nós vamos tratar dele. Depois nós temos o segundo tópico, que fala sobre a palavra de Deus, o pão da vida. E aí, claro, vem os subtópicos, né? E temos o terceiro tópico, que fala sobre Jesus Cristo, o pão que desceu do céu. E além disso, irmãos, nossa lição é muito rica, porque ela tem aqui subsídio bíblico didático, tem algumas informações, tem o subsídio bíblico teológico, né? A síntese de cada tópico e uma conclusão. Então nós vamos colocando alguns tópicos aqui que de repente complementarizam a lição. A nossa meta é nós fazermos um acréscimo de ideias. O nosso objetivo é esse. Então o primeiro ponto que eu gostaria de tratar com os irmãos é sobre a mesa. Nós falamos que o tabernáculo ele era cercado por cortinas. Vamos imaginar uma cerca cercando uma casa, né? Só que eram cortinas, né? Com uma certa altura. E quando você entrava nessa primeira cortina que estava de frente para o tabernáculo, você tinha o altar do holocausto, né? Onde continuamente eram queimados ali os holocaustos. Mais à frente, a entrada do tabernáculo, nós tínhamos a bacia de lavar. E depois nós tínhamos uma cortina que você entrava e estava no lugar santo. Estudamos isso na lição passada. Do lado esquerdo de quem entrava estava o candelabro, iluminando o lugar santo. E do lado direito estava a mesa com os pães da proposição. À frente, que ficava à frente do véu do Santo dos Santos, nós tínhamos o altar do incenso. Atravessando esse véu, nós tínhamos a arca da aliança. E nesse lugar que era chamado Santíssimo, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava. Então o que nós vamos tratar é desta mesa que ficava do lado direito de quem entrava, onde tinham ali 12 pães, né? 6 aqui e 6 aqui alinhados, né? E que aos sábados eram trocados. Na medida que eram trocados, o sumo sacerdote com os sacerdotes comiam aqueles pães anteriores.
Então, primeiro, a mesa. A nossa lição traz algumas informações interessantes. A mesa que receberia os pães da proposição era feita de madeira de acácia. E ela tinha as seguintes medidas. Já traduzindo para a nossa medida, irmãos, ela tinha 90 centímetros de comprimento, não é? Tinha 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Então dá para a gente dimensionar mais ou menos, né? Então nós tínhamos 90, quase 1 metro, né? 1 metro por aproximadamente 50 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Então aqui estava o tampo da mesa, ela era contornada, né? Suponhamos que aqui seja em cima da mesa, ela tinha mais ou menos 4 dedos acima dela, assim, como se uma coroa, um contorno nesta mesa. Assim como, um pouco parecido com a arca, que também tinha esse contorno, só que ele era uma tampa que chamava propiciatório. A mesa tinha também esse contorno, tinha as argolas onde enfiavam os varais, para que quando esse tabernáculo, que era desmontável, né, ele fosse desmontado para a caminhada do povo no deserto, essa mesa então se enfiava ali os varais, né, nas argolas, e ela era transportada. Era feita de madeira de acácia. E ela recebeu esses adornos que contornavam ela, da altura mais ou menos de 4 dedos, para ali conter os pães sagrados. De repente, para não cair, coisa desse tipo, né? A madeira de acácia, por ser medicinal, muito interessante isso aqui, evitava fungos e parasitas que poderiam contaminar os pães sagrados. Glória a Deus, como Deus é sábio, né, irmãos? Então, essa era a mesa. Ok, sobre essas mesas nós tínhamos então os pães da proposição. Vamos às informações da lição. Os pães da proposição eram preparados todos os sábados pelos coatitas. E nós sabemos que os coatitas, né, eles são ali da descendência ali, não é, de Levi. Não é, os coatitas, e era uma parte da família. Nós já aprendemos isso em lições anteriores. Tinha os coatitas, os gersonitas, né? Eram 3 famílias. Muito bem. Então, os pães eram preparados todos os sábados pelos coatitas, conforme está escrito no primeiro livro das Crônicas, 9:32. Em sua composição, usava-se a flor da farinha de trigo, conforme Levíticos 24:5. Então, era feito aí da flor de farinha de trigo, né, do mais fino. Ou seja, a parte mais fina e nobre desse produto. Depois de cozidos, eram postos em 2 fileiras, né, sobre a mesa, sendo entremeados por incenso, conforme Levítico 6:7. Carreira de pão aqui, e entre eles ficava ali o incenso, que nós vamos aprender que tipologicamente significava as orações dos santos. Não adianta o pão sem a oração. O pão significava, nós vamos ver mais à frente, a palavra de Deus, né? Significava a pessoa de Jesus. E não adianta a palavra sem a oração, né? Na palavra nós vemos Deus falar conosco e na oração nós falamos com o Senhor. Então, queridos, primeiro ponto, nós falamos sobre a mesa, não tem muita complicação. Segundo lugar, falamos sobre os pães. Falamos aí quantos pães estavam sobre a mesa, falamos como é que era a disposição dos pães, falamos de que eles eram feitos, né? E que eram entremeados ali, então, com incenso. Ok. Terceiro lugar, uma outra ideia que você pode desenvolver é que, conforme a nossa introdução, diz aqui que os pães eram iluminados pelo candelabro. Claro, irmãos, estavam no mesmo ambiente. Se do lado esquerdo estava o candelabro e a mesa estava do lado direito, esses pães
durante a noite, né, ficavam iluminados pelo candelabro, né? Vamos ver na introdução. Os pães da proposição ficavam num dos lugares mais nobres e reservados do tabernáculo. Ali, em frente ao candelabro de ouro, eram iluminados durante toda a noite. A simbologia é claramente cristológica. A luz do Evangelho mostra ao pecador faminto que somente Cristo pode saciar-nos plenamente. Então, é como se nós disséssemos, não poderia haver o pão sem luz. O que é isso, irmãos? Vamos agora para a aplicação, que é aquilo que todo professor terá que fazer em sua classe. Não adianta a gente comentar sobre tudo isso, como é que a medida da mesa, né? Como é que eram os pães e tal, se nós não trouxermos uma aplicação. Então, vamos lá, esses pães eram iluminados pelo candelabro. O pão hoje significa esta palavra, não é, que alimenta a nossa alma. A nossa alma não é alimentada com feijão, com arroz, com carne, com churrasco, não. Nossa alma ela é alimentada com a palavra de Deus. Nós hoje vivemos um tempo muito crítico, onde nós estamos vivendo um tempo de profundo analfabetismo bíblico e teológico, né? Nós nunca tivemos tanta Bíblia como nós temos hoje. Nós temos Bíblia da criança, temos Bíblia do adolescente, Bíblia da mulher, Bíblia do obreiro aprovado, temos Bíblia de estudos das mais diversas, né, qualidades, as mais diversas versões, Bíblia na linguagem de hoje. Temos aí uma versão muito interessante, que é a Nova Versão Internacional e a Nova Versão Transformadora, excelentes traduções da Bíblia. Então, temos Bíblia com comentário, né? Então, irmãos, e paradoxalmente nós estamos vivendo um tempo onde nunca se leu tão pouco a Bíblia. Temos Bíblia que se baixa, né, um aplicativo no celular, você tem Bíblia no celular. Porque o celular, né, a pessoa pode deixar de comer hoje, mas não fica sem o celular. Então a Bíblia está colada com a pessoa, mas mesmo assim nós temos uma deficiência muito grande em relação à leitura da palavra, face ao volume tão grande de entretenimentos que nós temos. A arma do adversário das nossas almas para os últimos dias chama-se entretenimento. Nós estamos entretidos com tantas coisas e menosprezamos a palavra. Então, queridos, esta palavra, né, é o alimento da nossa alma. E esta palavra, ela não pode ser repassada para os outros sem que sobre nós, né, tenha esta luz. A Bíblia diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Isto é um aspecto desta iluminação. Eu estou falando da iluminação que vem sobre aquele, a iluminação do Espírito, não é? Porque é vendo Cristo em nossa vida, é vendo o nosso testemunho que nós vamos ter autoridade de falar desta palavra. Esse é um aspecto. O segundo aspecto é que nós precisamos de iluminação do Espírito Santo para entendermos esta revelação. É outro aspecto que nós podemos trabalhar nas nossas classes, né? Sem a iluminação do Espírito Santo, nós somos homens naturais. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse assim, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e ele não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Paulo ainda vai dizer que esta transmissão desta palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem. Então, para os que não são iluminados, não é, eles não conseguem entender a palavra. Acha a palavra difícil, acha a palavra loucura, acha a palavra um escândalo, como alguém disse, o escândalo da pregação, né? Então, nós carecemos de iluminação nas nossas vidas, na medida em que o Espírito Santo está em nós e o nosso testemunho pessoal nos credencia a transmitirmos essa palavra,
como nós precisamos da iluminação sobre a revelação, para que a gente possa entender, porque a Bíblia já é a revelação. Quando nós entendemos a palavra que está escrita, isso não é revelação, isto é iluminação do Espírito Santo. Então, como os pães eram iluminados pelo candelabro, nós podemos apresentar esses dois aspectos na nossa discussão. Em quarto lugar, o pão como símbolo da provisão diária do Senhor e da sua presença no meio do povo. Ora, irmãos, nós sabemos que o povo estava caminhando no deserto. O deserto é um lugar inóspito, né? O deserto é um lugar insalubre. O deserto é um lugar de total ausência de recursos e de total dependência de Deus. No deserto nós não temos placas indicativas por onde devemos ir, né? É um lugar difícil, a água é difícil, à noite a temperatura diz que cai a 0 ou abaixo de 0 e durante o dia ela vai às vezes até 50 graus, às vezes até mais. Então é um lugar muito difícil, né? E como este povo andaria 40 anos neste deserto, não é? Todos iriam morrer, não é? Sem uma provisão de Deus. Mas, meus queridos, quando o sacerdote entrava no lugar santo e via aquela mesa com aqueles pães dispostos, um dos símbolos ali é que Deus era o Deus da provisão. Que como aquela mesa, ela não faltaria o pão diariamente, né? Porque colocava o pão no sábado, passava a semana, no outro sábado trocava, os sacerdotes comiam o anterior, mas aquela mesa sempre teria pão sobre ela. Aquilo falava da provisão diária do Senhor. Glória a Deus para todos sempre. Provisão diária. E não só a provisão, mas um segundo aspecto, a presença do Senhor. Se Jesus futuramente diria, eu sou o pão da vida, aqueles pães apontavam também para o Senhor Jesus. E aí fala da presença do Senhor. Porque, queridos, a questão não é por onde nós haveremos de passar, as batalhas que nós haveremos de enfrentar, os desafios, as circunstâncias pelas quais passaremos, mas a questão é com quem nós estamos para passarmos essas circunstâncias. Então o deserto era um lugar terrível, mas se a presença de Deus estava com o povo, não é? Eu digo sempre que o céu é céu e o inferno é inferno, não porque são lugares, mas céu é céu porque Jesus está lá. Inferno é inferno porque Jesus não está lá. Aonde Jesus está é o céu. Aonde ele não está é inferno. Você pode morar na melhor mansão, você pode ter o maior conforto, todas as mobílias caras na sua casa. Se Deus não está lá, ali é o inferno. Você pode morar em uma choupana, mas se Jesus está lá, se Deus está lá, você pode dizer como salmista, o Senhor é o meu pastor. E como tem uma versão hebraica que diz melhor, diz, o Senhor é o meu pastor e ele não há de me faltar. Ou como diz na nossa versão, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, em quarto lugar, esses pães dispostos naquela mesa lembravam, não é, que o Senhor era o Deus da provisão, Jeová Jireh, não é? Inclusive no deserto, todos nós sabemos que todos os dias o Senhor mandava o maná, exceto no sábado, não é? Que eles na sexta-feira colhiam dobrado para ter o pão no sábado, porque o sábado não poderia trabalhar. Então, todos os dias o maná caía. O que era isso, irmãos? O cuidado de Deus. Deus não deixou envelhecer a roupa deles, não deixou envelhecer o sapato. Deus cuidou do seu povo, não é? Com todo carinho, não é? Com todo desvelo. Muito bem. Em quinto lugar, queridos, vamos andando aqui. O pão como provisão coletiva e individual. Está lá no tópico 2 e subtópico 3. Vamos ler
nos diz assim, tópico 2 e o subtópico 3. A palavra de Deus é o nosso sustento específico. Na mesa do tabernáculo havia, como já vimos, 12 pães distribuídos em 2 fileiras, sendo um pão para cada tribo de Israel. 12 pães, 12 tribos, conforme Levítico 24, 6. Entre as fileiras de pães, não é? O incenso, Levítico 24, 7. O que isso significa? Antes de tudo, que Deus alimenta o seu povo, tanto coletiva quanto individualmente. Ele conhece perfeitamente nossas necessidades. Ali estavam os pães, que na totalidade significava todo o povo, na individualidade significava cada tribo. E aqui é muito interessante, irmãos, porque nós temos essa alimentação coletiva e essa alimentação na nossa individualidade. Ora, aqui tem algumas coisas importantes. Por exemplo, é importante que você congregue numa igreja. Há pessoas que acham que ir à igreja, ir ao templo cultuar a Deus, é simplesmente ir lá, sentar e ouvir uns hinos e daqui a pouco ouvir uma palavra e voltar para casa. Não, irmãos, nós somos uma família. A igreja não foi uma invenção de Pedro, uma invenção de João, uma invenção dos sacerdotes, uma invenção de Moisés. Não, a igreja é uma criação de Deus. Né? Aquele convívio coletivo é importante. É importante que eu ouça a palavra lá junto com os meus irmãos. É importante que eu individualmente leia a palavra aqui. É importante que eu vá à igreja orar com os irmãos. É importante que eu ore individualmente. É importante que eu tenha comunhão com Deus nesse conjunto chamado igreja. E é importante que eu tenha comunhão com Deus na minha individualidade. Então, um não exclui o outro. Não é porque eu tenho lá o convívio na igreja que eu não devo fazer isso no meu particular. E não quer dizer que porque eu faço no meu particular, eu não tenho que fazer lá na igreja. Nós estamos hoje com um volume muito grande de desigrejados. Aqueles que acham que não é importante ir à igreja, não é importante ter um pastor, não é importante estar no meio daquele povo complicado, irmãos. Igreja é um lugar também de complicação, mas a gente aprende muito. É lá que a gente ouve os testemunhos dos outros, é lá que nós temos nossos desentendimentos e reconciliações. Como teríamos reconciliações se não tivéssemos os desentendimentos? Como nós exercitaríamos o perdão se não existisse alguém para ofender? Então, como a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto, é importante. Me faz lembrar aqui, fazendo um paralelo com a criança, não é, que vive ali com papai e mamãe, paparicado, aquela coisa toda. Não chega o tempo de levá-lo para a escolinha, não é? E os psicólogos, os sociólogos dizem é importante que essa criança tenha um convívio social. Né? Então ela precisa se relacionar, ela precisa ver o diferente, né? Precisa ter os desentendimentos, precisa chorar na escola, precisa sentir lá a ausência dos pais e ela sentir que o mundo não é só sua casa. Então, queridos, assim também na igreja é muito importante. Eu tenho ensinado muito na igreja. Eu, quando era rapazinho, aos meus 15 anos de idade, quando aceitei Jesus como meu Salvador, nós frequentávamos 11 reuniões por semana na igreja. 11, 10 mais 1, 11 reuniões. E hoje não posso mais fazer isso, até porque o volume de trabalhos diminuiu muito na igreja. Hoje nós somos casados, temos família, temos outras atividades, e eu não tenho mais este tempo. Mas eu digo sempre por onde passo, foi o maior e o melhor investimento da minha vida. Eu fui criado na igreja e passeava em casa. E isso me deu reforço na minha carreira espiritual, me deu base sólida, me deu conhecimento,
me deu muitas amizades, né? Então isso é importante, não é? Lá no livro de Hebreus, o escritor diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Então, irmãos, mesmo convivendo com problema, mesmo convivendo com dificuldade, é importante que nós estejamos ali sendo alimentados coletivamente. E na nossa casa, vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos ter comunhão com Deus, não é? Até porque esse tempo também é muitíssimo importante. Em sexto lugar, vamos correr que as horas estão voando. Sexto lugar, Jesus, o pão da vida para nós. Aqui nós podemos dizer para os irmãos, né, uma palavra de ensino, que aqueles pães tipologicamente falavam de Jesus, né, porque hoje nós não nos alimentamos espiritualmente do pão aqui da flor de farinha, né, mas nós nos alimentamos do pão vivo que desceu do céu. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem não bebe o meu sangue, não come a minha carne, não tem parte comigo, né? Muito bem. Então, Jesus, ele é o pão da vida para nós, né? Nós vamos ver lá no terceiro tópico, e o primeiro subtópico diz assim: Jesus, o pão da vida. O Senhor Jesus, através de sua palavra, revela-se como a água e o pão da vida. João 4, 13 e 14, nós vamos ver uma referência quando Jesus tem aquele encontro com a mulher samaritana e ele passa essas informações para aquela mulher sedenta de salvação. Vamos ver aqui no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 13 e 14. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Muito bem. E temos aqui capítulo 8 e versículo 32 de João. Vamos ver aqui. João 8 e 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Apocalipse 7, 17. Apocalipse 7 e 17. Porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. E aqui nós vemos, né, mais falando da água, mas aqui em João 6. João 6 é onde Jesus se mostra como pão. Né? João 6, 48. Mas tem uma referência que eu estou sentindo falta aqui, que é João 6, 35. Né? Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Agora o 48, ele vai dizer: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou, 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu me alegro com esta palavra. Jesus é o pão da vida para nós. Em sétimo lugar, Jesus é o pão para darmos de comer. Não é só para me alimentar, mas Jesus disse: dai de graça, porque de graça recebeste. Eu fui alimentado por esse pão, irmãos. Agora nós precisamos alimentar os outros. Nós falamos há poucos dias em uma igreja sobre essa questão que muitas pessoas, pelo menos dizem que aceitam Jesus como Salvador e não falam de Jesus para ninguém, né? Alguém fez uma estatística muito triste que diz que 15% da igreja trabalha e 85% da igreja apenas consome. É uma estatística geral, né? Muito triste,
mas uma realidade. Então é importante que todo aquele que foi ganho para Jesus, que recebeu esta salvação, ele seja um pregador do Evangelho, um ganhador também de almas. Então vamos ver aqui Jesus, o pão para darmos de comer. Tópico 3, subtópico 3. É aquela parte, né, onde os discípulos dizem para Jesus que o povo está no deserto, não tem o que comer, vamos despedir esse pessoal, como é que nós vamos fazer? Jesus disse, dai-lhes voz de comer. Hoje, ao proclamarmos o Evangelho, outra coisa não fazemos, senão alimentar os famintos com a palavra de Deus. Nós temos a grande comissão, não é? Mateus 28, 18 a 20, onde o Senhor diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide e ensinai, não é? Todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é? Ensinando-lhes a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Atos 10, 42, Pedro diz, ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E Paulo vai dizer aquela célebre frase, né? Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Então, irmãos, nós temos aí uma nação faminta, um povo faminto, um mundo faminto. O número de suicídios tem crescido, não é, assustadoramente, e isso não é outra coisa senão um vazio existencial. Um vazio também dentro do coração do homem, que é do tamanho de Deus. Sem Deus, né, o homem está morto. Então, queridos, nós temos esta grande missão, que é missão da igreja, é missão minha e é missão sua, levar Jesus aos que estão famintos. Não é? O profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 1, ele diz assim, ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Fala desta alimentação que nós temos que levar para o mundo. Vamos lá. 8º lugar, pão com incenso. Nós falamos aqui mais ou menos inicialmente. Cabe aqui um comentário, não é, que palavra tem que ter também a oração. Assim como os pães estavam dispostos e no meio o incenso, que representava as orações, então nós precisamos também não só ler a Bíblia, que é o pão que nos alimenta, mas também orarmos. Não só orarmos, mas também lermos a Bíblia. Então, essa dupla juntinho, né, Bíblia e oração, nós vamos ter uma vida vitoriosa. Em 9º lugar, irmãos, eu coloquei aqui, pão que celebra a comunhão. Ora, falar de pão na cultura judaica e até na nossa, significa, irmãos, nós estarmos assentados à mesa. Estar assentado à mesa com a família, com os amigos, é um símbolo de comunhão. Jesus, em Apocalipse 3:20, quando ele fala a uma das igrejas, ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Fala desta comunhão que o Senhor quer celebrar. Então, queridos, o pão que celebra a comunhão. Nós, na Santa Ceia, é um exemplo disso, né? Estar na ceia não é simplesmente comer um pedacinho de pão e tomar um cálice do suco de uva. Não, é nós estarmos tendo prazer e alegria de estarmos junto com o nosso irmão. Como nós vamos participar da ceia? Né? Estando intrigado, estando diferente com o nosso irmão. Não, meu irmão, se eu lhe ofendi, me perdoe, porque como é que nós vamos sentar na mesma mesa com a cara virada? Não, Jesus celebrou a ceia e ali na ceia tinha tantas pessoas diferentes. E Jesus já sabia que Pedro ia negar, sabia que Judas ia trair, sabia que Tomé ia duvidar da sua ressurreição, sabia que o melhorzinho ali ia correr da parada e ia deixar Jesus sozinho. Mas Jesus não tirou ninguém da mesa. Isso eu acho lindo, acho maravilhoso, porque ali foi a celebração das diferenças, né? Foi a celebração
da nossa igualdade enquanto servos de Deus, porque tudo que somos e temos, somos nele, em Jesus Cristo. Então, aquele pão falava também da comunhão do povo, que é muito importante. Salmo 133 diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E por último, queridos, décimo lugar, que nós já falamos, é só um comentário aqui, a palavra como nosso pão. A palavra como o pão que nos alimenta. Falei inicialmente, não é farinha, feijão, pão, não é? Que alimenta a nossa alma. O alimento da nossa alma é a palavra de Deus. O salmista, ele disse assim: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Também o salmista vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra dita a Josué foi: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Crente que lê Bíblia, crente que pesquisa Bíblia, crente que estuda Bíblia, não é um crente amarelo, não é um crente pálido, não é um crente desanimado, mas muito pelo contrário, é um crente alimentado, porque este é o pão vivo que desceu do céu para os nossos corações. Que Deus assim nos abençoe, meus amados, e até o próximo vídeo, na próxima semana, se Deus assim o permitir. Receba um abraço carinhoso do pastor Walter e até a próxima oportunidade.